Bom dia a todos. Cumprimentar o senador Paulo Paim, agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aqui agradecendo pessoalmente ao senador Paulo Paim por essa oportunidade. Nós podemos estar expondo aqui as nossas considerações acerca do sistema prisional brasileiro. Dentro dessa temática geral, eu fiquei de trazer algumas considerações acerca da política de segurança ou insegurança pública no contexto prisional brasileiro. E de já eu explico a questão da insegurança, porque o próprio Java já apontou aí, e o senador na sua fala inicial, o sistema, nós não sabemos nem se podemos chamar de sistema devido à sua caoticidade, devido à sua situação e à sua realidade. Então, a princípio, eu trouxe algumas questões, algumas considerações, além de agente penitenciário, sindicalista, eu sou também geógrafo, mestrado em políticas públicas, estudando o sistema prisional, e aí algumas considerações sobre o que é realmente política pública, trazendo alguns autores, inclusive, o que seria realmente segurança pública, e também dar uma destacada na que podemos chamar de política de segurança pública no Brasil, destacando aí alguns autores. Bom, com relação à política pública, já que nós vamos falar de política pública voltada para o sistema prisional, em meio aos seus diversos conceitos, eu preferia que esse conceito da professora Maria Elzanira Silva, que diz que toda política pública é uma forma de regulação ou intervenção na sociedade, que constitui um conjunto de ações ou omissões do Estado decorrente de decisões e não decisões. Ou seja, à medida que o Estado está se omitindo ou está praticando uma política na área de segurança pública, mesmo que ele não pratique ações que deem conta do problema, não deixa de ser uma política de segurança pública do Estado, de não sanar a situação do sistema prisional. Por exemplo, aqui eu sou lá do Piauí, a situação de umas obras paradas há mais de 3 anos, de unidades prisionais que já deveriam estar construídas há bastante tempo. Essa embaixo, ela perto de Teresina, em Altos, recursos do FUNPEM da ordem de 3 milhões de reais desde 2006. Essa obra foi retomada agora, mas ela passou 3 anos parada. Ou seja, esta é, de certa forma, política de omissão do Estado frente à questão da segurança pública, frente à questão do sistema prisional, porque nós temos um contexto de superlotação no sistema prisional do Piauí, como é em todo o Brasil. Nós vamos ver depois um quadro destacando isso. Então, no que se refere à questão do sistema de segurança pública, eu trouxe essa questão colocada pelo Bengocheia, que ele mesmo diz que o sistema de segurança pública tem que ser sistêmico, ou seja, tem que ser articulado, rápido. Ele tem que ser um processo que envolva não só atividades preventivas ou de contenção. Ele precisa ter um início, que é a prevenção, e um final, que é recuperar e tratar os autores do delito. Ou seja, o sistema prisional, nesse sentido, ele tem que se encaixar no contexto da segurança pública, no sistema de segurança pública, sendo, inclusive, a última ponta desse iceberg, se nós podemos falar dessa maneira. Então, quando ele diz um processo sistêmico, ele diz que tem que envolver, no mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos e ferramentas de competência dos poderes constituídos e ao alcance da comunidade organizada, interagindo e compartilhando visões, compromissos e objetivos comuns. Isto no sentido de nós termos um sistema realmente organizado e funcionando adequadamente. E aí, essa questão do que são as prisões, dentro desse contexto, dessa definição de Aguirre, que diz que elas são muitas coisas ao mesmo tempo. São instituições que representam o poder e a autoridade do Estado, são arenas de conflito, negociação e resistência, são poderosos símbolos de modernidade ou a ausência de modernidade, né? Artefatos culturais que representam as contradições e tensões que afetam as sociedades. E nós temos um contexto no sistema prisional brasileiro, que é um sistema, o terceiro maior sistema prisional do mundo em termos de número de pessoas presas. Então, já entrando um pouco na questão da política de segurança pública, tentando inserir nesse contexto o sistema prisional, nas nossas pesquisas nós conseguimos trazer, mais ou menos de forma didática, nesse sentido, que na primeira metade do século XX,
com práticas autoritárias e centralizadoras, que infelizmente ainda continuam dentro do sistema, criminalização dos setores subalternos, que a gente percebe que ainda continua. O Jarbas falava aí da situação dos Estados Unidos. Tem um livro do Locke Wacan, As Prisões da Miséria, que retrata toda essa situação do sistema prisional, não só dos Estados Unidos, da Europa, inclui inclusive o Brasil. Então, conservação das estruturas de dominação e uma modernização conservadora, quando você ampliou ainda mais esse sistema. Na ditadura militar, nós tivemos já um paradigma da segurança nacional, a questão de a segurança nacional ser colocada em primeiro plano para a questão da segurança pública. E aí veio a Constituição Federal de 1988, em que a segurança pública ela foi colocada claramente como dever do Estado e responsabilidade de todos. E se criou aí os órgãos executivos da política de segurança pública, que o próprio Jarbas falou, o artigo 144. E aí, ao nosso ver, está a grande falha do sistema prisional, está sempre à margem do sistema de segurança pública e das políticas de segurança pública. O sistema prisional não foi incluído aí como órgão de segurança pública e ele continua à margem do sistema de segurança pública. Ora ele é colocado fora, ora alguma política acaba incluindo, mas ele as políticas não voltam para incluir perentoriamente no sistema de segurança pública. E aí, logo em seguida, do ano 2000 para cá, nós tivemos os planos nacionais de segurança pública, que passou a colocar a questão da segurança pública como pressuposto para exercício da cidadania. E aí nós tivemos, em 2000, o Plano Nacional de Segurança Pública. E no campo teórico, até que nós temos avançado. O maior desafio talvez esteja na questão da prática. Veio da questão do Programa Nacional de Direitos Humanos, em 1996, criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em 98, o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, em 2000, e o Plano Nacional de Segurança Pública, que seria o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública do país, em 2000, e aí a criação, inclusive, do Fundo Nacional de Segurança Pública. E avançando mais um pouco, o Plano Nacional de Segurança Pública, teoricamente, ele trouxe avanço porque ele trouxe algumas indicações. Fez com que diversas ações isoladas fossem congregadas. No plano, segundo informações do professor Fernando Sala, ele compreendia 124 ações distribuídas em 15 compromissos. Só que aí está um aspecto falho já da política dentro do próprio plano, que ele não fixava os recursos nem as metas para ações. E, ao mesmo tempo, não estavam estabelecidos quais os mecanismos que seria avaliar e acompanhar essa política. Então, aí nós começamos a perceber que esse plano acabou por falhar. Então, mesmo assim, nós tivemos um avanço no sentido de ter uma concepção de segurança fundada na educação em direitos humanos, para tentar fazer com que os profissionais de segurança pública se preparassem mais nessa situação. E essa política de segurança pública tem como foco a multissetorialidade, a multidisciplinaridade, então, uma integração das polícias. Então, de certa forma, teoricamente, não deixou de ser um avanço. Só que, na prática, infelizmente, essas metas não foram cumpridas. Em 2007, nós tivemos o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que é o PRONASSE, numa concepção de segurança cidadã, considerando a natureza multicausal da violência, a questão da heterogeneidade de suas manifestações, e esse plano ele também foi colocado em prática, e aí, de certa forma, começou-se a colocar o sistema prisional dentro desse contexto, mesmo que timidamente. Então, buscando articular as políticas de segurança pública com as políticas sociais. E aí ele definiu alguns objetivos, como, por exemplo, a reestruturação do sistema prisional, a ressocialização de jovens com penas restritivas de liberdade e egresso do sistema prisional. Ou seja, o sistema prisional, a partir daí, mais ou menos, ele passou a ser incluído no contexto da segurança pública, mesmo nessa questão teórica, mas também com algumas ações práticas. E aí nós tivemos, no ano de 2009, a realização da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, que definiu princípios e diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública, que, infelizmente, ainda é uma dívida do Estado brasileiro que precisa colocar em prática, inclusive os princípios que foram discutidos e elaborados, as diretrizes que foram discutidas e elaboradas pela sociedade civil organizada. E aí a gente fica se perguntando o que foi que aconteceu. Por que a sociedade foi chamada a discutir um tema tão complexo, com
uma discussão, de certa forma, com a participação efetiva da sociedade, e aí isso, infelizmente, não foi colocado em prática. E aí nós ficamos nos perguntando, a quem interessa um país rico e inseguro? O país rico não é apenas país sem miséria, o país rico é também país seguro. Então, nós precisamos de um país rico que seja seguro para que as pessoas tenham tranquilidade. E a gente percebe a insegurança com dados que a própria ONU vem demonstrando que o país é um dos países mais violentos do mundo. Quando se trata, aqui eu estou destacando o crime de homicídio, mas se nós formos pegar todos os tipos de crime, nós vamos ver que nós vivemos uma verdadeira guerra civil nesse país. Uma guerra civil urbana. Então, o mapa da violência de 2013, ele mostra por si só só em relação aos homicídios, quanto cresceu nas últimas décadas os crimes de homicídio no país. Então, nós saltamos de 13.910 pessoas mortas em 1980 para, anualmente, mais de 50 mil pessoas. Então, é uma verdadeira carnificina que está acontecendo, principalmente nos espaços urbanos. Enquanto isso, nós temos aí a questão de orçamentos sendo executados anualmente. Aí está a questão do Orçamento Geral da União, de 2011. Você vê lá, quando você olha para o quesito de segurança pública, 0,41%. Esses dados são da Auditoria Cidadã da dívida. Só com juros e amortizações da dívida você tem mais de 700 bilhões. Então, nós estamos precisando de investimento para que nós revertemos essa situação. Em 2012, por exemplo, o Orçamento Geral da União previa mais de 1 trilhão para a questão da dívida. E quantos bilhões para a questão da segurança pública? Os dados do próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública colocavam em 2010 em torno de 47 bilhões com segurança pública, mas gasto por todos os entes federativos, não só a União, estados e municípios. Então, comparando ao que se gasta só com juros de dívida, nós temos um pingo de água no oceano. Então, atualmente, por exemplo, transmite aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de criação do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. E, mais uma vez, o sistema prisional fora. Ou seja, nós vamos estar no sistema de segurança pública pela metade. E aí nós já vamos clamar aqui para que o sistema prisional seja incluso dentro do SUSP, para que nós tenhamos um sistema de segurança pública completo. O SUSP, ele trata dos outros órgãos de segurança pública, inclusive da Força Nacional de Segurança Pública, que não está no 144, mas está sendo inclusa no SUSP, e o sistema prisional continua ficando de fora. Então, isso demonstra que o sistema prisional continua e poderá ainda continuar à margem das políticas de segurança pública do país. E aqui eu tenho um quadro que mostra claramente o crescimento vertiginoso da população presa no país nos últimos anos. Nós saltamos de 361 mil pessoas presas em 2005 para 548 mil, fechando o ano de 2012. Então, quase dobrou. E o déficit do sistema prisional continua crescente. Nós não estamos conseguindo, dentro da política de segurança pública, sequer atender a demanda por vagas. Porque a política é de prender e prender para dar respostas, como colocou o Jarbas, aos reclames da sociedade, mas prender sem tratar, amontoando, colocando aos agentes inclusive em situação de risco, os presos também em situação de risco. Então, nós temos esse contexto atualmente, que eu até lamento trazer para cá, mas é a realidade. Não sei qual é a tua opinião, mas eu vou perguntar, porque ele tocou, é a minha posição, eu já assumo que é a mesma que a tua. Calcule ainda se pegar essa nossa gurizada, a minha meninada aí, e jogar dentro disso aí, como alguns têm coragem de defender. Não sei qual é a sua posição, mas pode colocar se quiser. Pois é, eu não sei. É outro debate. Outro debate. Eu não sei onde é que nós iríamos chegar, porque nós aqui são algumas fotos da realidade que, infelizmente, é o sistema prisional hoje, da superlotação. É importante que as pessoas que estão assistindo pela TV Senado percebam onde é que vão pagar meninos e meninas, daqui a um pouco com 10, 12, 14 anos, se continuar a tese que alguns defendem. E essa insegurança, por falta política, que nós estamos colocando política de segurança, por quê? Porque ela traz insegurança para o agente, que não tem condições de enfrentar essa questão, porque não tem apoio do Estado. Ali embaixo, nós temos um agente que foi brutalmente assassinado, covardemente, um agente penitenciário federal, que era do Piauí, que trabalhava em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ficou encontrado amordaçado, amarrado, com as mãos para trás. Então, nós temos essa situação hoje que aflige o sistema prisional, que aflige os agentes penitenciários. Aqui nós temos a questão do resultado de rebeliões que acontecem constantemente no sistema, com corpos destroçados de presos. Então, essa, infelizmente, é uma realidade que necessita que o Estado brasileiro olhe para a situação. Aí nós temos a questão de algumas fotos, e eu estou perto de concluir. Pode começar, tranquilo.
Então, aqui, a situação de superlotação, essas da lateral esquerda é a situação do Piauí, penitenciário de Parnaíba, os presos amontoados, e essa, infelizmente, é a realidade. O que é que falta? Falta um político de Estado. Essa lateral direita aqui, essas outras foram fotos da internet, eu não sei nem dizer onde é, mas essa da lateral esquerda aqui é Parnaíba, Piauí, aqueles presos deitados na cama, uns ao lado do outro. É uma realidade que a gente, inclusive, denunciou já várias vezes, inclusive a diversas instituições. Opa, passou direto. Pode falar. Companheiro Vila Baldo, dizendo que essa é uma... me permita uma parte nessa sua fala aí, rapidamente. Eu só controlo o tempo. É importante que isso é um tema que estava falando sobre privatização. Você colocando essa realidade aí, eu queria só colocar aqui para os companheiros que estão presentes e os que estão assistindo também. Primeiro, você disse, é importante que você reafirme que isso que está sendo mostrado aqui é uma realidade de todo o país, não é específico. A realidade de todo o país. Positivo. Todo o país tem cenas como essa, né? Agora, o que é que vem de novo agora dos estados, né? Como gestão? Não, o sistema prisional não dá certo. Está aí, do jeito que está, não dá. Né? Não dá. Está tudo errado e tal, tem que mudar. Tem que mudar, lógico que tem que mudar. Agora, a privatização não é o caminho. Né? Na verdade, o que eu gostaria de frisar também aqui é o seguinte, que esses resultados aí, toda essa desgraça que está aí, essa forma de fazer sistema prisional no país, nunca foi feita pelo servidor penitenciário. O sistema prisional brasileiro nunca esteve na mão do servidor penitenciário. Ele sempre esteve na mão de políticos, ou então de pessoas delegadas por políticos, tá certo? Na sua maioria, militares, né? Nada contra os militares, mas eu acho que o sistema prisional precisa ter uma visão do servidor de carreira, tá certo? Então, hoje, basicamente, os governos chegam para vender a privatização e dizem, olha, o sistema prisional não presta, tá aí os números, os resultados estão aí e tal, tá, tudo bem. Concordo. Só que esse erro que vocês estão querendo corrigir através da privatização é um erro de vocês, governadores. Não é do servidor penitenciário. O que eu queria colocar aqui, deixar claro, entendeu? A gente quer mudar isso aí, inclusive a gente está fazendo um debate muito importante no DEPEN hoje, tentando construir, junto com todos os estados e seus representantes, e o DEPEN e a pastoral também, né, para construir um novo sistema prisional, um novo agente penitenciário, para uma nova perspectiva, tá certo? Para a gente legalizar e fortalecer o sistema prisional e torná-lo uma política de Estado. Deixar de tirar de dentro a intervenção política do sistema prisional e torná-lo uma política de governo, de Estado. Tá? Então, deixar bem claro, esses resultados são dos mesmos camaradas que estão hoje vendendo a nova ideia de sistema prisional de privatização. Então, deixar claro de quem é a culpa. Obrigado. Compartilho com o meu pensamento do Jabas. Inclusive, eu diria que nós temos um problema que é técnico-científico e nós temos uma questão política centrada no sistema que impede do sistema avançar. Aí nós temos ali acima, na lateral, um outro agente penitenciário que foi covardemente assassinado na Bahia. E, normalmente, o que, em regra, até aquele estilingue, é porque tem locais mesmo que o agente penitenciário, essa é a arma do agente penitenciário para poder tentar coibir fuga, para poder tentar fazer com que o sistema continue funcionando, pelo menos na parte da segurança. Que nós somos cobrados na questão da ressocialização e nós não conseguimos fazer, na prática, nem sequer a segurança, por falta de estrutura, por falta de agentes, por aí vai. E aqui eu queria apontar algumas considerações finais, porque eu acho que é importante não só a gente apontar o problema ele é latente, nós percebemos isso no dia a dia, sentimos isso na pele, e eu acho que nós temos que, sempre que apontar um problema, buscar propor soluções. Nós temos uma lógica que é extremamente complicada para nós trabalharmos. É uma situação que é complexa, mas nós temos que estar sempre buscando soluções, penso eu. Então, como forma de contribuir, eu trouxe até, na minha cabeça mesmo, não houve ainda um debate entre a gente, né? De certa forma, eu estudei um pouco do sistema, então, eu penso que seria oportuno que o Ministério da Justiça pudesse institucionalizar um núcleo de estudo específico do sistema prisional. É um sistema que ele tem alguns estudos, mas ainda há muito que se conhecer do sistema, cientificamente, em relação ao sistema. E eu diria que talvez possa causar polêmica, mas nós tenhamos que passar por um período, talvez, isso é uma questão que pode ser posta para debate, a federalização de alguns tipos
penais, criminais, e da questão da execução penal, na reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal e da LEP. Talvez nós buscarmos tentar separar, que é um dos maiores desafios do sistema hoje, separar o crime organizado de presos, digamos assim, presos comuns. Nós temos uma verdadeira salada no sistema prisional. Presos reincidentes e primários, presos sentenciados e provisórios, de alta e baixa periculosidade, tudo dentro de uma mesma cela. E aí nós temos um agravante ainda mais da situação do sistema. E a adoção de medidas alternativas à pena privativa de liberdade, que nós vimos avançando timidamente, mas nós temos que aprofundar essa questão para não ser a pena de privativa de liberdade ser colocada como a solução para tudo, como é colocada no país. A questão da inclusão do sistema prisional no SUSP. Eu não consigo perceber que eu faço outra coisa que não seja segurança pública, no contexto da segurança pública. Eu não sou assistente social, agente penitenciário, eu não sou professor. O que nós fazemos é, sim, segurança pública. Ruim ou com boa vontade, sem conseguir dar conta das nossas atribuições por falta de estrutura e de segurança para nós mesmos, mas é isso que nós fazemos na prática. É a elaboração e efetivação de um Programa Nacional de Segurança Pública que atenda os princípios e diretrizes da CONSEG. Nós chamamos a sociedade debateu, deu a sua opinião, então vamos colocar isso em prática. Uma espécie, senador, de um pacto da segurança pública, com investimentos realmente para nós tentarmos reverter a situação. É claro que nós temos que ter investimento em educação, mas no contexto que nós temos maciço em educação, mas no contexto que nós temos hoje, nós temos sim que ter um investimento maciço em segurança pública. Ou então, não sei onde é que nós vamos chegar. Padronização da carreira do agente penitenciário e profissionalização da gestão do sistema prisional. Nós temos uma gestão extremamente amadora. Começa de cima do secretário de Justiça. E passa pela gestão das unidades prisionais. Então, nós precisamos profissionalizar a gestão e valorizar o agente penitenciário. Talvez o coronel, quando falar dessa questão, ele vai abordar isso de forma mais incisiva. E eu até a gente acompanhou aquele debate do royalties do pré-sal, aqui do petróleo, aqui no Congresso Nacional. Se colocou um percentual para a educação, eu acho que é válido, para a saúde e o sistema de segurança pública. Nós, diante desse verdadeiro caos, dessa verdadeira tragédia que é o sistema prisional brasileiro, que é a questão da violência, nós não podemos investir. Eu sei que nós estamos investindo na ponta de uma questão social que é bem maior, que deveria haver a questão da prevenção e investir em outras áreas. Mas, na situação e no contexto que nós temos, é inadmissível que nós não possamos fazer investimentos maciços em segurança pública para que nós tenhamos um sistema mais seguro a bem da própria sociedade. Então, o que eu coloco para finalizar é como se nós estivéssemos pedindo socorro. Estado brasileiro, dê-nos preparo técnico, científico, psicológico, porque o agente penitenciário, nós fizemos uma pesquisa agora no Piauí, eu não sei se nós vamos chegar à média de 45, 50 anos de idade que o agente penitenciário vive, não, que morre. O sistema está matando, o Estado brasileiro está matando, não é só os presos, não, está matando os seus funcionários, os seus servidores, por falta de uma política de segurança pública que valorize, que inclua, que valorize o agente penitenciário, que faça com que o agente penitenciário tenha vez e voz, tenha autoconfiança, se sinta valorizado, tenha dignidade. Nós estamos lutando, inclusive, na federação, para que nós tenhamos dignidade, respeito da sociedade. Então, nós não queremos ser o braço, a perna e o coração do Estado na prisão apenas para vigiar e punir, que é praticamente o que nós estamos fazendo hoje. Nós queremos ser instrumento da serviço do Estado, da sociedade, para a transformação social. É inadmissível que nós estejamos enxugando gelo, o preso entrando de uma forma e saindo muito pior do que quando ele entrou. E para que tenhamos um sistema prisional que respeite e assegure o direito de uma sociedade que conquiste a humanização e a justiça. E eu reforço aqui as palavras do Jarbas. A solução nunca vai ser a questão da privatização. O Estado brasileiro, que tem sido omisso ao longo de décadas e séculos, é que tem que assumir efetivamente a sua responsabilidade com relação ao sistema prisional no contexto da segurança pública. Eu não consigo ver uma outra alternativa que não seja nesse sentido. Essas são as minhas considerações e a gente fica aberto para o debate.